Muitas pessoas leem a história do rico e do Lázaro, contada por Jesus, tentando descobrir detalhes sobre o julgamento final. No entanto, parece mais de acordo com o contexto e o conteúdo ler essa história como que ela realmente é, uma parábola. E nessa parábola é sem dúvida o quem da história e não tanto o que teria chocado os ouvintes de Jesus. De acordo com as escrituras, a história vai assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. Lucas 16, 19 a 21. Essa figura do versículo 19 é comumente conhecida como divis, porque essa expressão divis é exatamente o latim para homem rico. As suas riquezas nos fazem pensar nos fariseus que estavam ouvindo, já que logo atrás, no versículo 14, a Bíblia nos diz que eles amavam muito o dinheiro. Ele também é uma figura real, já que se veste de púrpura. E mais tarde a gente fica sabendo que ele tem 5 irmãos, lá no verso 28. Tudo isso nos aponta na direção de Judá, que tinha 5 irmãos, e ele era o portador da linhagem real. Tudo sobre esse homem rico faria com que as multidões confiassem em um bom final, um bom destino para esse homem, um bom resultado de vida na eternidade. Por outro lado, Lázaro era um miserável. O seu nome é uma transliteração de Eleazar. E aí, dada a sua estreita relação com Abraão, lá no versículo 22, ele nos lembra muito daquele servo gentil de Abraão, lá de Gênesis 15. Portanto, ele não é só um pobre miserável, ele também é um forasteiro do povo, da aliança de Deus. No entanto, como nós temos visto, agora nesse reino justo inaugurado por Jesus, tudo vai se virar ao contrário. E a Bíblia segue dizendo que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico, e este foi sepultado. E lá no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Versos 22 e 23. A morte aqui é o grande juiz e o nivelador de tudo. O grande revertedor da fortuna e da sorte. Os versículos 22 e 23 teriam caído como uma tonelada de tijolos sobre a percepção da multidão, sobre tudo que eles conhecem como destino, como resultado. Os fariseus, ainda cambaleando tontos do seu retrato como filho mais velho da história do filho pródigo, agora tem as implicações da parábola do filho pródigo soletrada, explicada para eles sobre qual seria o resultado do destino do filho mais velho. Efetivamente, Jesus está dizendo: deixa eu esclarecer uma coisa ainda mais. Estar do lado de fora da festa significa ficar nas trevas eternas, nos tormentos do inferno. E durante todo esse tempo, essas pessoas que você despreza são justamente aquelas que estão sendo arrebanhadas para o reino, convidadas para a festa. Então, gritando, aquele homem disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante toda a sua vida, enquanto Lázaro só teve males e dificuldades. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, existe um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá podem passar para cá. Versos 24 a 26. Talvez o mais marcante de se notar aqui nessa parábola é que o homem rico não mudou nem um pouco. Ele foi impiedoso ao mandar em Lázaro em vida, e ele continua querendo fazer a mesma coisa aqui na morte. Manda Lázaro me refrescar, como se Lázaro, lá na eternidade, ainda continuasse sendo um escravo desse homem rico. O inferno já estava no coração desse homem muito antes de que ele estivesse no inferno. O mesmo espírito egoísta que o possui em vida é apenas aquele impulso infernal que o dominará para sempre, se permitido viver por muito mais tempo. Mas quando ele abandona toda a esperança, ele mesmo faz esse pedido. O texto segue dizendo que o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu:
Se não ouvem Moisés e não ouvem os profetas, também não se deixarão convencer mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 16, 27 a 31. A surdez espiritual dessa elite de Israel é extremamente profunda. Será que eles serão realmente tão insensíveis a todas as advertências celestiais? Jesus diz, eles já rejeitaram tais advertências. Eles não ouviram as palavras claras da Escritura. Nem mesmo a própria ressurreição os convenceria. Lucas 16 nos adverte claramente. Não confie na riqueza, no status, no pedigree religioso, nas realizações morais. Não confie em si mesmo de modo algum. Venha como um mendigo para aquele que cumpriu a lei e os profetas, para aquele que ressuscitou dos mortos. Esse alguém ainda recebe os pecadores e come com eles. Procure-o hoje, não deixe para amanhã, porque o amanhã não é garantido para ninguém.